Entre as águas calmas e azuis do Mediterrâneo e a força bruta e inquieta do Oceano Atlântico, encontra-se uma faixa de terra que parece um ponto de encontro de dois mundos diferentes. A Europa se inclina um pouco para a África aqui. O ar do oceano se mistura ao vento seco do deserto e os verdes exuberantes cedem aos amarelos empoeirados e à terra rachada. Tudo se sobrepõe, esbarra um no outro e depois se acomoda em algo próprio, a Península Ibérica. A vida aqui realmente não tem uma rota de fuga. Com água em três lados e as montanhas dos Pirineus isolando-a pelo quarto lado. As espécies ficaram presas aqui por milhões de anos, fora da vista do resto do mundo. Apenas se moldando, se adaptando e se ajustando a esta terra de um jeito que quase nada mais consegue. E é exatamente nesta região que vive um dos felinos mais raros e esquivos do planeta. Maior que um gato doméstico, menor que uma onça parda, mas carregando um nível de fúria e furtividade que rivaliza com os principais predadores do mundo felino, esse caçador ágil, assim como o resto de sua família, é movido por um instinto de pura violência. Com as orelhas varrendo o ar como radares silenciosos, uma vez que fixa o alvo, pode disparar em rajadas súbitas de velocidade que deixam quase nenhum tempo para reagir. Percorre o terreno em segundos e salta de uma pedra para outra quase como se estivesse voando. E, acima de tudo, pode preparar uma emboscada tão precisa, tão perfeitamente cronometrada, que para sua presa, mal há tempo para perceber o que acabou de acontecer. Conheça o assassino mais subestimado da Europa, o lince ibérico. Lynx pardinas, ou comumente conhecido como lince ibérico, pardel ou lince espanhol, é um felino selvagem de porte médio nativo exclusivamente da Península Ibérica. Sendo uma espécie endêmica e especializada por cerca de 1 milhão de anos até hoje, esses felinos raros permaneceram ligados a essa mesma região, tendo já ocupado uma área um pouco maior no sudoeste da Europa, mas agora restritos às terras secas e dispersas de matagais e florestas da Espanha e de Portugal. Seu nome vem do grego e significa brilhar ou luz, referindo-se à natureza reflexiva de seus grandes e atentos olhos. Capaz de ver algo tão pequeno quanto um rato a 75 metros, sua visão com pouca luz, aprimorada por pupilas verticais, permite aproximações furtivas e emboscadas precisas ao amanhecer, entardecer e crepúsculo quando as presas estão mais ativas. Ainda mais do que isso, com suas grandes orelhas pontudas que podem girar quase 180 graus, como antenas parabólicas ajustadas e com pontas marcadas por tufos pretos que direcionam o som para dentro, esse predador de topo identifica a direção exata de um som e capta o menor farfalhar a até 300 metros, mesmo através de vegetação densa. Esse felino furtivo se aproxima de um coelho imóvel atrás de um galho, já ciente do perigo ao redor. Mas o felino permanece calmo, inclinando e girando suas orelhas grandes como ferramentas de precisão, captando a respiração ofegante do coelho e localizando exatamente sua posição. Então, ele avança por trás de forma lenta, controlada e completamente silenciosa. Mesmo sobre essa camada crocante de palha parecida com grama morta, suas garras acolchoadas, retráteis, mas letais, mal fazem barulho, mantendo cada passo praticamente abafado. De repente, ele ataca o coelho com um movimento rápido, eliminando-o com facilidade perturbadora. Enquanto suas caçadas normais do dia a dia geralmente parecem essas emboscadas lentas e calculadas, há momentos em que isso se transforma em uma perseguição em velocidade máxima. Nessas situações, esses felinos usam suas longas pernas elásticas e podem alcançar até 80 km por hora. Com um peso máximo de apenas cerca de 16 quilos, seus corpos leves lhes dão extremo controle e agilidade, permitindo que eles cortem, girem e manobrem com facilidade enquanto correm. Tanto que eles podem literalmente se lançar a mais de 3 metros de altura e saltar de uma pedra para outra a até 9 metros de distância em um único salto, tornando-os um dos felinos de grande porte mais ágeis que existem. Este é um carneiro selvagem chamado muflão. Em seu habitat de montanhas íngremes, rochosas e penhascos,
Ele é um dos bovídeos mais rápidos, atingindo velocidades de até 60 km por hora e superando quase todos os predadores em terrenos rochosos. Infelizmente, este lince ibérico não será um deles. O felino furtivo usa seu corpo baixo para se camuflar na grama alta e espreita o carneiro a partir das rochas abaixo antes de iniciar uma perseguição calculada. Usando seu corpo extremamente flexível e explosivo, ele literalmente voa sobre as rochas, alcançando a presa em pouco tempo, o que irá sustentá-lo por várias semanas. Em perseguições de alto risco como essas, onde o terreno favorece mais a presa do que o felino, sua pelagem brilhante, amarelada a fulva com manchas, oferece uma grande vantagem em camuflagem. Assim como as impressões digitais humanas, as manchas em sua pelagem são completamente únicas para cada indivíduo e podem ser usadas para reconhecer e rastrear seus movimentos. Em 22 de outubro de 2025, uma armadilha fotográfica no sul da Espanha, instalada pelo fotógrafo Ángel Hidalgo, registrou algo que ninguém havia capturado antes. Olhando diretamente para a câmera, essa foi a primeira vez que um lince ibérico branco foi registrado em vídeo. Quando as imagens foram divulgadas e começaram a circular, as pessoas recorreram imediatamente às explicações habituais de leucismo e albinismo, em que os animais ficam totalmente ou parcialmente brancos devido à ausência dos pigmentos escuros normais em seus corpos. Especialistas depois descartaram essas causas, sugerindo que o lince pode ter desenvolvido hipersensibilidade a fatores ambientais que afetaram temporariamente sua cor. A ideia se fortaleceu quando conservacionistas da região relataram à imprensa já terem visto outro lince branco, possivelmente parente deste, que também ficou pálido por um tempo após algum gatilho desconhecido e depois acabou voltando à sua coloração normal. Como é algo tão recente, esse fenômeno ainda é pouco estudado, assim como os próprios felinos elusivos. Isso ocorre porque esses felinos raramente encontram pesquisadores e por muito tempo foram considerados o gato mais raro do mundo. No final dos anos 90 até os primeiros anos do século XXI, a população global de linces ibéricos sofreu um declínio dramático em seus números. E embora os fatores típicos, como destruição de habitat e caça, também estivessem presentes, o principal ponto de pressão era a dependência acima do normal desses felinos selvagens de apenas uma presa, os coelhos europeus. Agora, especialistas já registraram que eles também caçam outros animais, como as já mencionadas ovelhas, pequenos cervos e algumas aves. Em toda sua área de distribuição, os coelhos dominam quase sempre a dieta deles. Esses lagomorfos estão disponíveis o ano todo e atendem às necessidades energéticas do lince, sendo que um coelho por dia costuma ser suficiente para sua sobrevivência sem se esforçar demais, nem armazenar comida em excesso. Com o tempo, a dependência ficou tão intensa que até o sistema digestivo deles se adaptou aos coelhos. O resultado é o que vemos nos dados. 9 em cada 10 vezes, quando um lince sai para caçar, a presa geralmente é um coelho europeu. No entanto, é exatamente aqui que todo o risco aparece. As populações de coelhos na região ibérica são extremamente frágeis e podem colapsar rapidamente devido a doenças como a mixomatose e surtos hemorrágicos. Isso ocorreu nos anos 90, quando o número de coelhos colapsou em grandes áreas, caindo até 90% em poucos anos. Com a comida desaparecendo, a população de linces também diminuiu e, em 2001, restavam apenas cerca de 62 indivíduos na natureza, tornando-o o felino mais raro de sua época. Nesse período ocorreu um dos esforços de conservação mais notáveis da história moderna, recuperando uma espécie quase extinta. Em toda sua área de distribuição, as autoridades reconstruíram o habitat do zero, restauraram as presas naturais, especialmente coelhos, e criaram centros de reprodução, onde indivíduos geneticamente diversos foram cuidadosamente criados e depois soltos de volta à natureza ao longo de vários anos. Não só isso, leis rigorosas e penalidades severas foram introduzidas contra a caça e o comércio ilegal, e tudo isso junto fez com que o número de indivíduos aumentasse de menos de 100 para mais de 2.400 atualmente, e ainda continua crescendo lentamente.
apesar de ainda ser considerado vulnerável pela lista vermelha da IUCN. Esses esforços proporcionaram condições mais seguras e estáveis para que os sobreviventes atingissem toda a sua expectativa de vida, que pode chegar a 13 anos, o que antes era raro, devido à escassez de alimento e à pressão pela sobrevivência. No habitat natural, machos e fêmeas chegam à idade reprodutiva após 1 ano, porém muitos só se reproduzem entre 3 e 5 anos se ainda não tiverem território garantido. Após se estabelecer, o macho pode acasalar com várias fêmeas na temporada de reprodução, de janeiro a julho. Após o acasalamento, a fêmea dá à luz depois de cerca de 60 dias de gestação, geralmente de 2 a 3 filhotes cegos. Sobre acasalamento, o que esses caras estão fazendo? Parece uma disputa por uma parceira, mas por que estão dando cabeçadas como carneiros? Vocês são predadores. Usem as garras, sabe, os caninos. Sejam implacáveis. Ou não, acho eu. Não sobrou muitos de vocês, entende, Gabi Caban? De qualquer forma, obrigado por assistir e nos vemos no próximo.